de mensajes, tenemos calificaciones, etcétera, ¿no? Es decir, que la aplicación pues, nos va a poder dar pues, grandes momentos de estudio y de formación. Aquí podemos ver que la aplicación también va a ir en los diferentes idiomas y esto es algo que resaltamos porque lo que hemos querido es que sea realmente útil para todos los que la usen. También en las preferencias podemos marcar cómo queremos la configuración para que se adapte a nuestro gusto. Entonces, bueno, ya vemos que tenemos preferencias de calendario, de mensajes, de notificaciones, blogs, insignias para validar pues, los conocimientos que vamos adquiriendo. O sea que, bueno, esto a la mayoría de los asistentes de la sala pues les sonará mucho porque, bueno, no deja de ser un Moodle como cualquier otro adaptado a este campo. Como he dicho, tenemos blogs, tenemos insignias y pues bueno, esto he querido despedirme con una foto del trabajo, de lo que es el hiperaula, que algunos de los asistentes ya han estado y bueno, es la sala que utilizamos para reuniones en la Universidad Complutense. Y con ello pues finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Ok, obrigado, Paco. Podes interromper o compartilhamento de tela. Ok, obrigado. Eu devo dizer antes de mais gostei muito da tua apresentação porque me interessa pessoalmente. Eu, como estou já na faixa etária considerada, pode ser que depois venha a beneficiar desse projeto. Também, a seguir, eu passava a palavra ao Liuane Marcos, que já está presente. Ok, Liuane, como está? Que nos vai apresentar um trabalho feito em colaboração com o Vítor Gonçalves, reflexão crítica sobre a implementação do Plano Tecnológico de Educação em Moçambique. Assim consegue me ouvir? Conseguimos, sim. Ok, tá bom. Aí está o celular a internet, não sei o que se passa. Dizia que vou apresentar um trabalho com o título Reflexão Crítica sobre a implementação do Plano Tecnológico de Educação em Moçambique. Esse trabalho aqui está sendo desenvolvido no âmbito do tema de doutoramento que estou a frequentar na UniPiaget em Moçambique, sob orientação do professor Vítor Gonçalves, razão pela qual nós estamos aqui como dois autores do mesmo trabalho. Nas últimas décadas, tem sido consenso alargado sobre a importância das TIC nos contextos educativos. Hoje, por exemplo, com a situação que tem sido agravada com a pandemia que tem assolado o mundo, urge fazer uma reflexão crítica no que toca ao nível de qualidade profissional docente no âmbito de domínio das TIC, principalmente no processo de ensino-aprendizagem moçambicano. O Plano Tecnológico de Educação tem sido implementado em Moçambique e importa agora perceber qual é o espectro dessa implementação e que mudanças estimulou. E aqui no trabalho apresentamos uma reflexão crítica que tem como objetivo principal compreender as práticas didáticas e pedagógicas que ocorrem com as TICs e que ocorrem nas salas de aula e no ensino secundário geral em Moçambique. E também tem como questão saber em que medida a implementação do Plano Tecnológico de Educação em Moçambique permitiu melhorar o processo de ensino e aprendizagem no ensino secundário geral moçambicano. E tem como problema saber mais ou menos até que ponto o Plano Tecnológico ajudou para poder mudar aquilo que é espectro da sua implementação, nesse caso no ensino secundário geral em Moçambique. E tem como objetivos compreender as práticas didáticas e pedagógicas que ocorrem as TICs e que ocorrem nas salas de aula no ensino secundário geral em Moçambique. Fundamentação. Bem, aqui com a fundamentação trazemos algumas teorias que sustentam o trabalho. As primeiras teorias que a gente traz aqui estão relacionadas com as TICs na educação. Algumas instituições internacionais, como o caso da Unesco, elas recomendam a integração das TIC no processo de ensino-aprendizagem, ao considerarem que tanto os programas de desenvolvimento profissionais na ativa e programas de preparação dos futuros professores devem fornecer experiências adequadas em tecnologia em todas as fases de treinamento. Moreira e Monteiro
dizem que na educação se verifica um grande consenso em termos do papel e da necessidade da utilização das TIC no processo de ensino-aprendizagem. E também o Silva já referia que, enquanto para muitos adultos a evolução tecnológica, nomeadamente na área das TICs, aparece como algo distante e completo, para as crianças, essas tecnologias fazem parte do seu cotidiano, ou seja, ele é natural. E atualmente, principalmente na área das TICs, a evolução é diária, facto que deve preocupar a escola de forma a não se deixar ultrapassar. Bem, fora disso, também trazemos aqui algumas teorias que estão ligadas com a formação dos professores em tecnologias digitais, porque nós achamos que não é possível implementar as tecnologias, ou seja, os professores não vão conseguir implementar as tecnologias no ensino sem que primeiro estejam preparados para que consigam implementar as TIC no processo de ensino. Razão pela qual a gente traz aqui esse item que aborda a sua formação de professores em tecnologias digitais. O uso e aplicação das novas tecnologias em contexto de ensino requerem por parte do professor que demonstre um potencial de disponibilidade e o apto conhecimento para a sua aplicação mais adequada. Esta questão tem sido revelada um pouco vulnerável, uma vez que nem sempre os professores possuem os conhecimentos suficientes para a aplicação de metodologias baseadas em tecnologia ou pode subsistir ainda uma resistência relativamente ao uso da mesma. Diz isso Correia Gonçalves. Bem, com vista a melhorar a apreciação das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem em Moçambique, recorremos ao modelo TIPAC. E de seguida elucidar as estruturas que compõem este quadro teórico e em especial as suas influências na formação de professores. Assim, a preocupação dos autores, nesse caso, é seguir o modelo TIPAC. O objetivo é de perceber a situação atual em Moçambique no que diz respeito a conhecimento tecnológico, conhecimento pedagógico e conhecimento de conteúdo, para a integração das TIC no processo de ensino e aprendizagem. Em consonância com Gonçalves e Tartera, 2017, nem sempre o professor detém a compreensão de como utilizar as tecnologias educativas e outras TICs para promover o ensino do currículo, pelo que considera-se importante para a formação do mesmo o recurso ao modelo TIPAC, cujo foco assenta no estudo da utilização de recursos tecnológicos através do dinamismo próprio de ferramentas que permitam ao educador trabalhar os conceitos e experiências diretamente com o computador. Bem, quanto à metodologia, no presente estudo serão considerados sujeitos da amostra professores e gestores das escolas secundárias localizadas na província de Sofala e Manica. E para a presente pesquisa, a população será constituída por professores e gestores das escolas secundárias, como eu dizia antes, das escolas, nesse caso, urbanas e suburbanas, das escolas do ensino do primeiro ciclo, quer dizer, da 8ª à 10ª classe, e do segundo ciclo, da 11ª à 12ª classe, localizado no centro de Moçambique. E será constituída a amostra probabilística de professores que participarão na investigação, as escolas com a seguinte caracterização. Na cidade da Beira, urbana, a escola secundária Samuel Moisés Machel, o suburbana, a escola secundária de Matadouro, na cidade de Dondo, urbana, a escola secundária de Dondo, suburbana, a escola secundária de Macharote, na cidade de Chimó, a escola secundária de Samuel Moisés Machel, suburbana, a escola secundária 7 de Abril, na cidade de Gondola, a escola secundária de Jaramacombe e suburbana, a escola secundária de Maziquera. Conclusão. O objetivo do presente trabalho é de compreender as práticas didáticas pedagógicas que ocorrem nas salas de aula do ensino secundário geral em Moçambique, com recurso às tecnologias de informação e comunicação. Nesse sentido, e com a implementação do plano tecnológico de educação, importa agora perceber qual é o aspecto dessa implementação e que mudança estimulou. Assim, participarão da pesquisa professores e gestores das escolas secundárias urbanas e suburbanas localizadas na zona centro de Moçambique, nomeadamente das escolas de Sofala e de Manica. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado, Luana. Sobretudo agradeço-lhe o respeitoso cumprimento do tempo alocado. E passava então agora a palavra a Thais Araújo, Gabriela Ferreira e Daniela Pedroso, com trabalho intitulado Recursos Educativos Digitais e Autonomia na Educação Pré-Escolar, observação em 2 contextos educativos. Antes de mais, boa tarde. Vamos então dar início à nossa apresentação sobre os recursos digitais na autonomia da educação de pré-escolar. Somos duas alunas da Universidade de Aveiro, com a ajuda da nossa orientadora.
Então, a autonomia é, segundo Veiga Simão, uma atitude em relação à aprendizagem e uma capacidade para aprender de forma independente. Por isso, na educação pré-escolar é importante desenvolver o processo de autonomia das crianças desde tenra idade, para que se tornem adultos mais autorregulados, ou seja, independentes, responsáveis, capazes de tomar decisões e escolhas próprias e ainda de desenvolver competências pessoais, sociais essenciais ao longo da sua vida. Deste modo, para desenvolver a sua responsabilidade e autonomia, é fundamental a existência de um ambiente rico e estimulante em recursos educativos, já que a sua exploração e apropriação de diferentes maneiras dá-lhe a possibilidade de utilizá-los de formas inesperadas, criativas e complexas, estimulando a sua autoconfiança. Assim sendo, a introdução dos recursos educativos digitais na educação torna-se praticamente obrigatória, já que têm estado cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Deste modo, é importante perceber que um RED adequado para a prática educativa é aquele que encoraja a imaginação, a exploração e a resolução de problemas, permite à criança refletir e consolidar aquilo que já sabe, contendo características audiovisuais como o som, a música e a voz. Assim sendo, os RED têm um papel relevante na construção da autonomia da criança e da sua capacidade de autorregulação, pois contribuem para o desenvolvimento da imaginação, incentivam a resolução de problemas e permitem que a criança reflita e consolide os conhecimentos adquiridos. Como já foi dito, este estudo foi realizado no âmbito de uma unidade curricular anual da Licenciatura em Educação Básica da Universidade de Aveiro, que visa a iniciação à prática pedagógica de futuros educadores-professores, através da planificação, implementação e avaliação de um projeto de intervenção educacional. Foram realizadas observações em 2 contextos educativos distintos. No contexto A, uma instituição particular de solidariedade social, as observações foram realizadas nos dias 17 de outubro e 10 de novembro. Já no contexto B, é uma escola pública e as observações foram efetuadas nos dias 17 e 24 de novembro. E ambos os contextos são localizados em Aveiro, Portugal. Este estudo visa responder ao seguinte problema de investigação: de que forma é que os RED promovem a autonomia da criança, em particular para ultrapassar os desafios da pandemia provocada pela Covid-19. Assim sendo, os objetivos deste estudo são identificar o tipo de RED e em que âmbito são utilizados e compreender como é que os RED contribuem na promoção do processo de autonomia das crianças em idade pré-escolar em 2 contextos educativos diferentes. Neste estudo, adotou-se uma metodologia de investigação qualitativa, exploratória, através de observações participantes e não participantes, com recurso a grelhas de observação, notas de campo e uma entrevista estruturada à diretora da instituição do contexto A, onde será implementado o nosso projeto de intervenção educacional. Seguidamente, procedemos à análise de conteúdo e à triangulação dos dados obtidos, que foram organizados em categorias: os tipos de rede disponíveis no âmbito da utilização, o grau de autonomia da criança ao manusear os recursos, estratégias de autorregulação da aprendizagem das crianças e seguiu-se também um ciclo de síntese e reflexão. O contexto A recorre ao uso de vários recursos digitais, tais como as plataformas Microsoft Teams, o Zoom, o Facebook, e tem um site próprio que qualquer um pode aceder para obter informações. Possuem computadores portáteis e fixos, um tablet e 7 telemóveis. No pré-escolar existe um portátil, um computador fixo por sala e outro de uso geral. Também têm televisões, leitores de DVDs, telemóveis e quadros interativos. A instituição também dá uma grande importância às plataformas digitais, utilizando as mesmas até antes do confinamento. A plataforma que mais usam é o Educabis,
Durante a quarentena provocada pela Covid-19, os educadores utilizaram a plataforma Educabis para partilhar vídeos com sugestões de atividades que os pais e as crianças podiam fazer em casa. Já no contexto B, como tinha referido, esta é uma escola pública e segundo as informações que se encontram no projeto educativo do agrupamento, este tem recursos e equipamentos didáticos e informáticos insuficientes. Ainda assim, durante as observações constatámos que a escola apresenta um computador por sala e quadros interativos. O agrupamento tem também uma plataforma Moodle para os alunos e professores. Para além disso, utilizam a plataforma Inovar Mais, onde escrevem os sumários, consultam os dados dos alunos e veem os seus contactos. Durante o período de quarentena, as educadoras enviaram também e-mails aos pais com sugestões de atividades. No primeiro dia da observação, no contexto A, realizámos uma entrevista à diretora da instituição e uma visita à parte interior do centro. Durante a entrevista, recolhemos várias informações relevantes, tais como sobre o projeto anual que a instituição está a trabalhar com as crianças, sobre as emoções, para trabalhar a transição para o primeiro ciclo. Conhecemos também alguns dos seus recursos educativos, nomeadamente os RED utilizados durante a quarentena. No segundo dia, observamos as crianças a brincarem livremente no exterior, com legos, livros, carros a pedais, entre outros. No final, cada uma das crianças arrumou o seu brinquedo, o que demonstra responsabilidade e autonomia das crianças. No primeiro dia da observação no contexto B, constatámos que as crianças do pré-escolar realizaram uma atividade que consistia em cantar a canção dos bons dias, marcar as presenças, fazer as marcações da meteorologia, entre outras, e percebemos também, segundo informações dadas pela educadora, que estas atividades faziam parte da rotina diária do grupo e por esse motivo as crianças realizaram praticamente individualmente esta atividade, respeitando o seu tempo, praticamente sem a intervenção da educadora. Esta independência durante a realização das atividades por parte geral do grupo prendeu-se talvez com o facto de que a autonomia se desenvolve através da imposição da cultura e das relações sociais nas características pessoais. Tendo em conta que este é um conjunto de atividades realizadas diariamente e em grupo, tal como já foi referido, estas naturalmente estarão intrínsecas no conhecimento das crianças. No segundo dia, observámos uma aula de música. Na aula, a professora deu-nos a oportunidade de tocar alguns instrumentos e, enquanto tocavam, tinham de respeitar os tempos da música e tocar os instrumentos apenas em partes específicas. Após tocarem a música uma vez, a professora explicou a algumas crianças que estavam a tocar mal o instrumento como o deveriam fazer. Depois da explicação, conseguiram aprender a tocá-lo corretamente. Assim sendo, as crianças foram persistentes e ainda respeitaram as regras estabelecidas, sendo capazes de realizar a atividade proposta com bastante autonomia. Em síntese, e tendo sido possível observar no contexto A uma instituição semi-privada e no B uma escola pública, percebemos que possui muitas mais plataformas ou acede a muitas mais plataformas digitais e tem mais recursos digitais do que outro. Estamos a falar então da instituição semi-privada em relação à escola pública, que tem aqui uma insuficiência de recursos digitais. Para concluir, verificou-se assim que a utilização de recursos digitais contribui na promoção do processo de autonomia na aprendizagem das crianças e no processo de autorregulação, nomeadamente na sua responsabilidade, manipulação independente dos recursos,
procura de ajuda ativa, iniciativa, monitorização da aprendizagem e planeamento do seu trabalho, assim como a avaliação dos resultados atingidos. Graças às observações realizadas, identificámos um conjunto de possibilidades de exploração e rentabilização dos recursos digitais para o planeamento e implementação do projeto de intervenção educacional no contexto A, tais como usufruir dos RED disponíveis, criando jogos interativos em que as crianças possam aplicar as suas capacidades cognitivas de uma forma livre e dinâmica, na impossibilidade de haver um tablet ou um smartphone para cada criança, a criação de atividades colaborativas em grande grupo ou em pequenas equipas será uma mais-valia para trabalhar a autonomia no espaço digital, mesmo para aqueles que não tenham essa possibilidade em casa. A utilização de plataformas como o Kahoot pode auxiliar na interação com o grupo, estimulando as relações interpessoais e a autonomia. Por fim, gostaríamos de agradecer a presença de todos e agradecer também às instituições que nos proporcionaram e que nos deixaram estar presentes, ainda que com todas as restrições. Ok, obrigado, Thaís, Gabriela, Daniela. Desculpe. Mais uma vez agradeço o cumprimento do tempo, escrupulosíssimo. E eu só perguntava uma coisa, o Vítor Rosa está presente? Pronto, então boa tarde a todos, o meu nome é Vítor Rosa, sou professor e investigador na Universidade de Lusófona, no Centro de Investigação de Estudos Interdisciplinares de Educação e Desenvolvimento, e o que vos trago hoje aqui é uma parcela de um trabalho mais amplo, que tem a ver com a avaliação do PISA. O PISA tem a ver com o programa de avaliação dos estudantes com 15 anos de idade, feito pela OCDE. Neste caso particular, eu debruço-me sobre um outro estudo, mas que é promovido pela IEA, mas que segue muitas vezes os mesmos modos, do ponto de vista metodológico, sobretudo, que se chama International Computer and Information Literacy Study. Tem a ver com a literacia digital. E é oportuno na medida em que com esta pandemia fomos todos quase obrigados a recorrer. Então, a minha apresentação, vou aqui então ver se consigo passar aqui o PowerPoint. Estão a ver em condições? Para dizer então que a participação em vários estudos internacionais ligados à educação e aprendizagem dos alunos tem vindo a ser realizados por diversas organizações. Enfim, não vou dizer todas, mas vou só relembrar aqui algumas. Temos, por exemplo, a IEA, que é uma Associação Internacional de Educação. Temos a Conferência dos Ministros de Educação dos Estados dos Governos da Francofonia, a CONFENEM. Temos o Banco Interamericano de Desenvolvimento, temos o OCDE, temos o Consórcio da África Austral, temos o Banco Mundial. Enfim, temos um conjunto alargado de instituições que promovem estudos na área da educação, ou outros, e vulgarmente chamamos por ILSA, tem a ver com estudos em larga escala. Inicialmente era uma instituição, hoje em dia são já 7 ou 8 desta envergadura, e estima-se atualmente que 70% dos países do mundo participem nestes estudos. Então, eu vou focar então aqui neste estudo de literacia digital. Para dizer aqui que a nossa participação é recente, dos outros do PISA, por exemplo, já é 2000, no Teams também é de 1995, esta é mais recente, é um estudo feito a partir de 2013, e nós temos uma participação mais recente, em 2018, e ele foca-se essencialmente nas tecnologias de informação, as chamadas TIC, mas em 2 pontos, que é a literacia em computadores e informação, vulgarmente SIL, a sigla, e o pensamento computacional. Vou só pôr aqui para que possa passar automaticamente. O primeiro domínio, o SIL, procura avaliar os conhecimentos e as competências dos alunos na recolha, gestão e produção e partilha de informação, recorrendo ao computador. E o segundo domínio avalia os conhecimentos e as competências dos alunos
sobretudo na enunciação de soluções para os problemas relacionados com o cotidiano, ou seja, o dia-a-dia. De forma que eles conseguem utilizar as ferramentas informáticas no seu cotidiano e recorrendo naturalmente ao computador. A questão que este estudo coloca, enfim, todos nós colocamos, é será que o nativo digital é um mito ou uma realidade? Será que todos nós dominamos as tecnologias? Será que são só os mais novos? Será que a nova geração que aí está, que já nascem com o teclado na mão, com o telemóvel, de facto eles são proficientes, digamos assim, na utilização destas ferramentas digitais? E interessa-nos saber, naturalmente, se os alunos estão bem preparados para o mundo digital, não é? Assim, depois, quando saírem da escola, irão certamente ingressar no mercado de trabalho e de que forma é que eles estão preparados para enfrentar este mundo. Até de profissões que nós desconhecemos no futuro. E depois, enfim, ver um pouco se os docentes têm alguma experiência na utilização das tecnologias digitais e de que forma é que o nível da escolaridade dos pais, enfim, o estatuto socioeconómico, influencia ou não os resultados destes alunos que se foca essencialmente no 8º ano da escolaridade. No âmbito do ICIL, registrou, enfim, para vos dar alguns resultados, Portugal registrou uma boa pontuação, 516, colocando acima da média internacional. Normalmente esta escala é de 0 a 1000, aqui a ponto média é 500, Portugal ficou 516, ou seja, acima da média internacional. E este estudo, enfim, não tem poucos países, não são muitos, contrariamente ao PISA, que são 70 e poucos, enfim, o TIMSS, que já envolve 46, enfim, neste caso em particular são 12 países, permitiu que ficássemos na 5ª posição na escala de ordenação. Enfim, aqui chamar a atenção que normalmente nestes testes costumamos sempre ver o ranking, normalmente é sempre os países orientais que estão sempre bem cotados, ou então a Suécia. Neste caso, enfim, é um país nórdico também, a Dinamarca foi o país que obteve melhores resultados a nível de desempenhos dos alunos. No caso da CT, que vos recordo que é o pensamento computacional. A nível nacional obteve-se 482 pontos, permitindo ocupar a 6ª posição entre os 8 países que participaram nesta dimensão só. Dos 12, só 8 é que participaram nesta dimensão. Ficou-se assim, 18 pontos abaixo da média internacional, e nesta dimensão foi a República da Coreia que obteve melhor pontuação média, 536, depois seguido da Dinamarca, 527, e da Finlândia, com 508 pontos, ou seja, 57 pontos acima da média internacional. Por outro lado, em termos de resultados, aqui é uma divisão sobre a proficiência computacional, em que de facto a IEA, enfim, segue mais ou menos o modelo da PISA e então coloca estes 5 níveis, neste caso até são 4, nem chegamos ao 5º. Numa análise quanto aos níveis de proficiência, constata-se que 46% dos portugueses apresentaram resultados que se enquadram no nível 2 e 19% obtiveram o nível 3. De notar que apenas 1% de alunos não conseguiu alcançar os resultados do nível 4 no desempenho. Por outro lado, olhamos neste estudo, olhamos em particular para a diferenciação de género. E de facto verifica-se que existe uma diferenciação. Em todos os países as raparigas apresentam melhores resultados médios do que os rapazes, mas isso também se verifica quer no PISA, quer no TIMSS, excepto no outro estudo que é feito pela IEA também, que é o PIRLS, tem a ver com a literacia de leitura, em que as raparigas de facto estão à frente dos rapazes. Portugal, enfim, segue aqui uma tendência internacional, enfim, tendo as raparigas obtido 522 pontos e os rapazes 511. Esta diferença é estatisticamente significativa, é de reforçar isto. Na avaliação CT alteram-se os resultados da tendência internacional e aqui são, de facto, os rapazes a obter os melhores resultados médios mais elevados. E em termos de pontuação, verifica-se que os rapazes alcançaram uma pontuação média de 490 pontos, o que equivale a 16 pontos acima da pontuação obtida pelas meninas. Este estudo também revela que quando os alunos têm mais anos de experiência na utilização do computador, ou têm mais acesso a computadores em casa, ou com os pais encarregados de educação com ensino superior, os resultados obtidos, quer em SIL, quer em CT, nota-se uma variação positiva e significativa em todos os países.
Portugal segue esta tendência também e a variação dos resultados atribuída ao acesso de computadores em casa é menor em todos os países. Por outro lado, interessa aqui sublinhar, mostrar aqui este quadro, a diferenciação então das raparigas, a média, e dos rapazes. E a diferenciação é valor absoluto. Enfim, os números dão sempre uma leitura diferente. E aqui, quando olhamos para os resultados, de facto, em termos de NUTS, que é a nomenclatura de unidades territoriais, a divisão por zonas, verificamos, de facto, o Algarve a obter maior pontuação. E depois Lisboa. E depois verificamos a região autónoma dos Açores com desempenhos mais baixos. Enfim, quais são os fatores explicativos? Enfim, se olharmos para os estudos, os mais recentes, verifica-se que, de facto, há fatores explicativos para o desempenho dos alunos portugueses no âmbito das 3 literacias, quer leitura, matemática e ciências, mas aqui também se verifica, de facto, para este estudo, o ICIL. E os fatores são vários, não é? Mas o essencial é, de facto, que a diferenciação socioeconómica tem um grande peso. De facto, os alunos com origem em famílias com elevado capital familiar, e aqui integra o nível de escolaridade, a qualificação profissional dos encarregados de educação, os livros disponíveis em casa, os materiais de apoio, etc. Tudo isto apresenta leva a que os alunos tenham melhores desempenhos relativamente aos alunos com origem em famílias de menos recursos socioeconómicos. Isso verificou-se claramente agora no momento da pandemia, de facto, quem tinha computador e quem não tinha computador. E é uma realidade que ainda está presente. Aqui, na utilização das tecnologias e a sua finalidade, verifica-se que a maior parte utiliza fora da escola para outras atividades. Há um peso muito grande da utilização destas ferramentas fora da escola e quando utilizam, essencialmente, é para fazer pesquisa. E em primeiro lugar surge, por exemplo, as ciências humanas e sociais e depois, no final, as artes. As músicas, assim, museus, esse tipo de utilização de procura. Essencialmente, os alunos procuram ouvir música descarregando aquela que é emitida pela internet, ou então procurar informações online sobre coisas do seu interesse, ou então o grande peso é, de facto, os jogos, jogar jogos. Em termos dos professores, aqui uma nota para dizer que foram selecionados 15, do ponto de vista metodológico de cada escola, que responderam a um questionário em suporte digital, com uma duração sensivelmente de 30 minutos. E dos docentes dos 7 países que cumpriram os requisitos da amostragem, o Chile, a Dinamarca, a Finlândia e passo os outros, para não perder mais tempo, os portugueses foram os que indicaram ter uma experiência mais longa na utilização das tecnologias digitais. Usam-nas, os professores, os docentes, utilizam essencialmente para preparar as aulas. 94% utilizam para preparar as aulas ou dar aulas. E o recurso à ferramenta digital, o PowerPoint, que é aquilo que eu estou a utilizar neste momento, é o mais indicado, 53%, seguido então de uma utilização de conteúdos digitais integrados nos manuais escolares. Quanto ao constrangimento, porque eles também existem, os portugueses destacam de facto a falta de computadores eficientes, a largura de banda ou a velocidade da internet, que são muitas vezes insuficientes, e a falta de computadores para o ensino. Aliás, um episódio caricato, de facto, vimos uma professora no tempo da pandemia a dar aulas dentro do carro, à procura de rede, enfim, temos estas pérolas. Através das telecomunicações e da informática, organiza-se novas maneiras de pensar, todos nós sabemos isso, de facto, muda as nossas relações, o trabalho, o lazer, as regras de escrever, de ouvir, de criar, de aprender, assim, tudo isso. A circunstância da pandemia, enfim, não podemos fugir a ela, veio alterar o cotidiano de muitas formas, não é? Obrigando os alunos, os docentes, os cidadãos em geral e as empresas a recorrerem às TIC da melhor forma que conseguiram, naturalmente, e que conseguem. E de facto, esta transformação digital tem estado, enfim, na agenda das organizações e tem sido uma prova de fogo. As competências digitais constituem uma habilidade essencial para participar num processo orientado para a tecnologia do futuro, até muitas vezes para empregos que hoje desconhecemos quais são e temos que preparar os jovens nesse sentido. Enfim, estou quase a terminar, faltam-me 2 minutos.
para dizer que estes estudos, e aqui é uma parte, não é? É uma parcela de tudo o que tenho estado a fazer no âmbito do PISA, colocam em evidência que nascer no mundo digital não significa necessariamente que alguém seja digitalmente competente, não é? Aqui vou passar os dados que tinha, as conclusões. De facto, não significa que seja digitalmente competente. O mito que os alunos, os jovens, todos eles dominam as tecnologias é outro mito. De facto, eles não dominam as tecnologias. Enfim, aliás, nem basta, este é um estudo do 8º ano, mas eu posso ir à universidade, onde sou professor, enfim, e debato-me com o mesmo problema com alguns. De facto, torna-se necessário fornecer aos alunos e aos professores equipamentos. Só isso não é suficiente para melhorar as suas habilidades digitais. Eles devem ser encorajados e apoiados no uso das ferramentas digitais e ensinados, naturalmente. Portugal participa pela primeira vez neste estudo em 2018, com 3.000 alunos e 215 escolas, é representativo, e revela que a maioria dos jovens não consegue utilizar o computador de forma autónoma e precisa de orientação até para realizar tarefas básicas. E este problema naturalmente afeta de forma mais acuidada os desfavorecidos, não é? Aqueles que têm maiores dificuldades. Outro ponto que é de facto o contexto socioeconómico que influencia bastante nesta diferenciação de resultados e para os professores de facto aqui uma última nota, têm uma longa experiência neste TIC, é verdade, recorrem a elas para ir darem as aulas. E o PowerPoint é a ferramenta mais utilizada, até encontrarmos outra, tem sido esta a mais utilizada. E em termos de constrangimentos, enfim, falta de facto ainda a falta de computadores eficientes, as promessas que são feitas de entregar computadores a todos não chegam, leva o seu tempo. A insuficiência de largura de banda e velocidade melhorou bastante naturalmente, mas ainda está aquém, sobretudo em algumas localidades. E uma outra conclusão é de que os docentes portugueses têm participado em muito poucas ações de formação. É curioso, este dado então é mesmo curioso. Os professores também para ensinar também precisam ter alguma formação. E pronto, e esgotei o meu tempo mesmo no ponto. Muito obrigado, Vitor. O chamado cumprimento a 100% do tempo. Eu fui de uma escola, andei numa escola francesa, tive 7 anos na Universidade de França, com a influência germânica e habituamos a entrar e a sair na hora. Ótimo, muito obrigado. Chama das percepções à implementação, um caso prático de aplicação. Eu vou então passar ao meu compartilhamento de tela. Desculpa, penso que já estou a ver a minha apresentação. Qual é o enquadramento do nosso trabalho? Este trabalho enquadra-se numa investigação que nós já começámos há uns anos e que tem a ver mais genericamente com um problema, aliás, que o colega Vitor Rosas aqui levantou, que é o facto de uma falta de literacia digital, digamos, dos nossos alunos. E procuramos, num conjunto de turmas, introduzir um conjunto de ferramentas informáticas que permitisse apoiar os seus alunos nos seus trabalhos académicos. Este projeto começou há cerca de 3 anos, em 2018, tem estado em desenvolvimento, e este ano resolvemos fazer uma comparação entre um conjunto de inquéritos que foram submetidos aos alunos e as suas realizações práticas, ou seja, ver qual é o grau de coincidência ou não coincidência entre aquilo que os alunos reportam e aquilo que eles de facto fazem. Muito rapidamente, vamos fazer uma descrição do estudo, os participantes, um enquadramento muito rápido e depois apresentar alguns resultados e conclusões provisórias. Estes dados que vamos aqui analisar, muitos deles foram recolhidos durante o primeiro semestre deste ano, portanto terminou agora em fevereiro, portanto ainda é um bocado cedo para fazer uma análise mais profunda, mais completa de toda a informação que foi recolhida. Portanto, este estudo assenta fundamentalmente sobre 4 grandes pilares. Primeiro, introduzir a investigação científica
a um nível precoce, portanto, a nível de primeiro ano do ensino superior, utilizar tecnologias potencialmente disruptivas, e nós aqui optamos por chamar disruptivas porque elas obedecem de facto à definição clássica de tecnologia disruptiva. Uma tecnologia será disruptiva se for mais barata, mais conveniente, mais fácil de utilizar do que aquelas que são normalmente acessíveis, e depois a partir daí analisar as percepções dos alunos envolvidos e equacionar essas percepções com as realizações de facto produzidas pelos alunos. Neste ano trabalhamos com 2 turmas de chamados TESPs. Para os colegas que não estão ao corrente do que são os TESPs. Os TESPs são cursos técnicos de nível superior, portanto a necessidade de entrada é igual às exigências para as licenciaturas. São em cursos mais curtos, enquanto as licenciaturas terminam em 3 anos. Os TESPs têm 2 anos de duração. Trabalhamos com 2 turmas, uma mais ligada à área das humanidades, com 25 alunos, e uma mais ligada à área tecnológica, com 17 alunos. Foram as 2 únicas turmas deste nível de formação que neste ano letivo estavam em funcionamento. Para caracterizar muito rapidamente estas turmas, nós estamos a ver que, por exemplo, a nível de idade é o expectável. A esmagadora maioria dos alunos de ambas as turmas estava na faixa etária entre os 18 e os 20 anos. Há muito poucos alunos, quer numa quer noutra turma, com idades superiores a 20 anos, e mesmo assim o máximo que havia era 24. Já em relação ao sexo, há aqui uma distribuição interessante, mas que também não deixa de ser expectável. Quer dizer, se repararmos, é o gráfico de cima à direita, a turma de perfil mais tecnológico tem uma incorporação esmagadoramente masculina, cerca de 80 e qualquer coisa por cento de rapazes. A turma de perfil mais humanístico tem uma incorporação muito mais feminina, 70 e poucos por cento de raparigas. Uma coisa interessante é que a origem dos estudantes é diferente. Eu também perguntava qual era a origem deles, e se repararmos para a turma de caráter mais tecnológico, a incorporação é fundamentalmente da área urbana da cidade, enquanto que para a turma de caráter mais humanístico, a incorporação é fundamentalmente fora da cidade. Não sei se isto tem algum resultado, se depois será necessário analisar melhor estes dados, mas não deixei de os achar interessantes. Depois, a seguir, tentámos ver quais as capacidades de acesso dos alunos, uma vez que era uma disciplina de TIC, uma vez que trabalhar com ferramentas informáticas. Chegámos à conclusão, por exemplo, computador pessoal, numa das turmas, 100% dos alunos possuíam computador pessoal. Noutra das turmas, embora a maior parte deles possuísse computador pessoal, existe aqui uma área de alunos que não possui computador pessoal, e neste caso, que reportam mesmo, não só não possuir, como não conseguir aceder a computador pessoal. Estes seriam aqueles que não possuem, mas conseguem aceder, embora com algumas limitações. Vimos também quem é que poderia ter câmara de vídeo no seu computador pessoal. Os resultados são estes. Vimos também numa das turmas 100% conseguem ter o acesso direto à câmara de vídeo, conseguem aceder sem restrições, enquanto que na outra turma também há restrições algo severas à utilização de câmara de vídeo. Para tentar combater isso, uma vez que não podemos deixar escapar que estamos em tempo de pandemia, portanto teríamos que prever que mais tarde ou mais cedo teríamos que ir recorrer ao ensino não presencial, como aliás depois aconteceu no final do semestre. Verificar se algum dos alunos, ou os alunos mesmos que não tinham computador, teriam acesso a um smartphone.
que lhes permitisse pelo menos ir acompanhando aquilo que se estava a fazer. E verificamos que também há algumas deficiências no acesso a smartphone. Nós na altura tínhamos assumido praticamente toda a gente teria acesso, mas de facto vê-se que há aqui pelo menos uns 5 ou 7% de alunos que acedem com dificuldade mesmo a partir de um smartphone. Finalmente, quem é que teria ou não teria acesso à banda larga? Mais uma vez verificamos que na turma de caráter tecnológico o acesso é praticamente a 100%. E que na turma de perfil mais humanístico há algumas dificuldades no que diz respeito ao acesso à internet. Finalmente, e para caracterizar a turma, para percebermos o tipo de pessoas com que estamos a trabalhar, tentámos ver o tipo de conhecimentos, digamos, que eles reportavam na área, conhecimentos genéricos. Vemos aqui que a esmagadora maioria dos alunos reportou conhecimentos médios, alguns conhecimentos perfeitos. Eu penso que aqui houve um bocadinho de sobrevalorização daquilo que eles consideravam conhecimentos perfeitos, mas enfim, isto é o que eles reportam. E mesmo há alguns que reportam desconhecimento total. Portanto, apesar aqui do ambiente ser mais ou menos médio, há alguns também problemas de fracos conhecimentos de base à entrada. E finalmente aqui tentamos avaliar o conhecimento prévio que os alunos teriam de algumas... Peço desculpa. Não estás a projetar, Sérgio, não sei se é intencional. Não conseguem ver a apresentação? Ficou na capa, sempre. Então peço desculpa. Aqui qualquer... É que no meu computador está... Agora já conseguem ver? Sim, agora sim. Sim. Ok, então. Eu tinha mostrado estes gráficos, eu prometo que depois ponho isto no artigo final. Portanto, Entendeu-se bem. Peço desculpa. Entendeu-se bem, Sérgio, mesmo sem gráficos. Mesmo sem gráficos. As questões de acesso. Aqui, portanto, era o gráfico em que estávamos. Este gráfico de baixo mostra o conhecimento dos alunos, o conhecimento reportado dos alunos, das ferramentas que iríamos analisar. Não temos, obviamente, tempo para estar a explorar este gráfico na totalidade, só para termos uma ideia da leitura. Quanto mais esbatido é a cor, menor é a frequência de utilização dos diferentes recursos. Só um exemplo muito rápido, por exemplo, estes dois primeiros da esquerda, que diz respeito à utilização de motores de pesquisa por parte dos alunos. Se verificarmos o primeiro conjunto de dados que diz respeito à utilização de motores de pesquisa genéricos, tem utilizações bastante elevadas. Por exemplo, temos cerca de 90% dos alunos utilizam motores de pesquisa genéricos pelo menos com uma frequência diária. E depois, quando passamos ao segundo grupo de informação, ao segundo grupo de dados, que diz respeito a motores de pesquisa específicos, já vimos que a utilização é muito mais fraca. Por exemplo, aqui temos que cerca de 80% dos alunos dizem que nunca utilizaram motores de pesquisa específicos. Portanto, isto é a leitura que podemos fazer destes. A partir daqui, também perguntámos qual era a pertinência que eles viam destes novos conhecimentos adquiridos. Não vamos perder aqui muito tempo. Portanto,
Para introduzir estes métodos de investigação, nós iremos utilizar um conjunto de ferramentas gratuitas. Exigimos que elas fossem gratuitas, simples de utilizar e que fossem acessíveis, pudessem ser utilizadas por qualquer aluno sem limitação. Esta unidade curricular foi acompanhada por um conjunto de inquéritos, vamos analisar alguns daqui a pouco, e um conjunto de trabalhos. Como dissemos há pouco, o objetivo era precisamente ver se haveria coincidência entre as opiniões reportadas nos inquéritos e aquilo que eles de facto mostram nos seus trabalhos. As ferramentas e técnicas que utilizamos podem dividir-se em 4 grandes grupos de organizações de todo o trabalho, mapas mentais, conceituais, programas, etc. Técnicas de localização e recolha de informação, pesquisa académica, ferramentas de análise de informação, quer na sua forma física, material, quer no seu conteúdo, análise quantitativa, quantitativa, etc. E depois divulgação dos resultados, relatórios, apresentações, pósteres. Os inquéritos, basicamente, tinham um objetivo triplo: tentar avaliar as percepções dos alunos sobre a utilidade académica das ferramentas utilizadas, a utilidade profissional, ou pelo menos aquilo que eles projetavam ser a utilidade profissional dessas mesmas ferramentas, e a complexidade dessas ferramentas. Finalmente, obviamente, em relação aos trabalhos, isso permitir-nos analisar a utilização efetiva das ferramentas abordadas. Neste caso, eu aqui dei um exemplo do tipo de dados que nós recolhemos. Estamos a analisar aquilo que os alunos reportam sobre as ferramentas de análise de dados. Neste grupo nós analisamos 4 grupos de ferramentas diferentes. O Excel, obviamente, como ferramenta de tratamento de informação, o PSDP, que é uma alternativa gratuita ao SSPS, que todos conhecemos, que é a MailerLite, que é uma ferramenta gratuita de análise qualitativa, e o SOC-TV. E aqui em cima vemos aquilo que os alunos pensaram sobre essas ferramentas. No gráfico de cima temos a percepção da turma dos alunos da turma tecnológica, no gráfico de baixo dos alunos da turma humanística. Não, espantosamente, aquilo que vemos como que eles consideram a ferramenta mais complexa, claro, o SSVP, e provavelmente a ferramenta mais simples, o Excel, por ser provavelmente aquela que eles estão mais habituados a utilizar. Em relação às mesmas ferramentas, a utilidade que esses alunos veem para a sua carreira académica, para a sua futura atividade profissional. Vemos que aqui, no caso da turma de humanística, existe maior consenso sobre a utilidade das ferramentas do que existe na turma tecnológica. Isto penso que se pode explicar um bocadinho do perfil do curso deles. E se virmos agora a utilidade que os alunos projetam para as mesmas ferramentas, já não na sua vida académica, mas na sua vida profissional, vemos que em relação às 2 turmas já o panorama é mais homogéneo. Porque é que há estas diferenças? Seria também uma questão sobre a qual nós teremos que nos debruçar. Para dar exemplos específicos daquilo que nós queremos fazer. Neste caso estamos aqui a falar das ferramentas de apresentação. O grau de adequação das ferramentas das diferentes ferramentas de apresentação aos trabalhos académicos, portanto de A0 não adequado a A5,
grau máximo, e aqui temos alguns resultados interessantes, vemos claramente que aquilo que os alunos consideram mais adequado são as apresentações clássicas, mas que há outras ferramentas. Vemos, por exemplo, que no caso da turma de caráter tecnológico, eles consideram os sites web como uma alternativa muito aceitável para a publicação de resultados de trabalhos, e na turma humanística, que os pósteres académicos são uma alternativa boa, muito aceitável. Temos aqui os pósteres, estou dizendo, os sites amarelos, para a publicação dos resultados dos seus trabalhos. Portanto, isto leva-nos-ia a pensar que iria haver uma certa diversidade nas formas dos alunos apresentarem os trabalhos, mas quando chegamos ao final, e é isto que até pela análise dos trabalhos efetuados, o que verificamos é que é isto. Apesar de tudo, na turma tecnológica, 100% dos alunos optaram por usar apenas apresentações clássicas, e na turma de caráter mais humanístico, 88%, quase 90%, também optaram pelas apresentações clássicas. Moral da história, independentemente daquilo que os alunos reportam como interesse das diferentes ferramentas, depois quando chega a altura de escolher, escolhem as apresentações clássicas. O que é que isto acontece? Também teremos que investigar isto. Finalmente, isto só um último exemplo daquilo que nós ainda pretendemos fazer. Temos aqui agora umas questões que se levantam em relação às técnicas de recolha de informação, ou seja, como é que os alunos devem proceder, ou como é que eles pensam que devem proceder para verificar, digamos, a credibilidade da informação. Vemos, por exemplo, que nesta turma o que eles consideram de longe mais importante é a verificação das fontes. Enquanto, por exemplo, aqui já existe, além de uma tónica mais generalizada, existe, por exemplo, já um ênfase maior na questão, por exemplo, da atribuição da informação que é publicou, etc. Em contribuição com isto, tentamos analisar também não só o que é que eles acham que deve ser feito, como a dificuldade que eles encontram em utilizar cada um destes parâmetros. E aqui também temos do mais difícil para o menos difícil, aquilo que eles acham, por exemplo, muitos alunos, nota-se aqui, têm dificuldade em encontrar uma atribuição clara para a informação que encontram na internet. Agora, o que é que nós temos que fazer a seguir ao passo seguinte? E como eu disse, uma vez que estamos a trabalhar sobre dados que foram recolhidos durante todo este semestre, os trabalhos só foram entregues há 15 dias atrás, portanto, tirando uma abordagem muito superficial do conteúdo dos trabalhos, ainda não é possível ver se de facto há uma confluência, assim, entre aquilo que os alunos reportam e aquilo que eles de facto fazem, por exemplo, em relação a esta informação que recolhemos. Se estes algoritmos de pesquisa de informação que eles reportam e que eles de facto conhecem, como se mostra, se eles de facto os utilizam na informação que pesquisam para o seu trabalho. Portanto, é neste ponto que está o nosso trabalho. Neste momento não vos quero tomar mais tempo, temos aqui uma lista breve das referências que utilizamos. Agradeço a atenção que nos dispensaram. Se quiserem fazer qualquer pergunta, está ali a Cristina, estou aqui eu, portanto, podemos responder a qualquer questão. Portanto, agora abriria um espaço de diálogo, que terá que ser um bocadinho curto, porque já estamos muito apertados de tempo.
ouvimos um conjunto de apresentações muito interessantes, pelo menos algumas que me estimularam muito. Não sei se alguém quer abrir espaço de perguntas. Eu, por acaso, se ninguém tem questões, para já, eu teria, sobretudo em relação à comunicação do colega Vitor Rosa, houve algumas questões que me suscitaram dúvidas. Por exemplo, a que é que se deve o facto, ou a que é que se pensa que se pode ver o facto dos resultados de facto serem melhores no Algarve? Porque eu de repente eu explico a minha perplexidade. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que é dos centros urbanos, não é? Sim, claro, sem dúvida, sem dúvida. Certamente será sido da amostragem algumas escolas que ficam mais situadas nos centros urbanos, enfim, o Algarve é muito diverso, naturalmente, mas eu penso que será sido pela amostragem. O que é um facto é que eu tenho verificado outros estudos, aliás, eu fiz um outro estudo, comparei o TIMSS, o PIRLS e o PISA, que foi publicado na Revista Portuguesa de Educação, e de facto nós vamos buscar os dados, aqueles que são possíveis comparar, porque de facto a base de dados são imensas e aquilo são mais de 3.000 variáveis, e fizemos um cruzamento com o PIB per capita e fizemos também ao nível das correlações, com modelos matemáticos. Enfim, eu recorri a matemática, sou sociólogo, enfim, percebo alguma coisa de estatística, mas recorri a dois colegas meus de matemática, e de facto nós verificamos que há alguma diferenciação. Há uma diferenciação regional, ela verifica-se quer neste estudo, quer no PISA, quer no TIMSS, quer no PIRLS, e quer também no PISA, no domínio da literacia financeira. De facto tem a ver com o peso das regiões, tem a ver com o processo de amostragem, e de facto o foco certamente serão escolas que estão situadas nos núcleos urbanos, mas ela de facto existe. E neste estudo em particular ela está bem patente também, mas é uma realidade transversal. Enfim, este é um exemplo, mas poderia, como este estudo está disponível, poderão descarregar, ele foi publicado há pouco tempo. De facto verifica-se esta questão, esta diferenciação regional. Ou seja, a região com os PIBs mais altos, por exemplo, verifica-se que, sobretudo de 3 em 9 estudos, ou domínios, as duas regiões com PIB habitante mais baixo são as regiões com resultados médios mais baixos. De facto, vê-se aqui muito o peso do PIB, vê-se aqui o peso, de facto, dos núcleos urbanos, e vê-se sobretudo, a questão socioeconómica. De facto, é um fator diferenciador. Bourdieu já dizia isso, já é quase um clássico, mas ela está presente. Aliás, assim, eu gostei imenso do seu estudo, assim, de facto é demonstrativo desta diferenciação, de facto, até mesmo no nível universitário. É curioso, enfim, agora extrapolando um pouco e retirando deste estudo do que eu vos apresentei, nós fizemos com as questões que estão, e aqui termino, peço só mais um minutinho só, para vos dar esta resposta, que é, eu fui buscar todas as questões que foram libertas, no PISA e no TIMSS, em 2012 e 2015, pela OCDE, e fizemos um questionário que depois foi aprovado pelo Ministério da Educação e apliquei aos alunos a nível nacional. E depois quis inovar no estudo, para não ser só as questões que foram libertas, e comparei com o ensino superior. Os alunos de 15 anos com o ensino superior, e os resultados ainda não estão disponíveis, estou a trabalhar neles, mas de facto é muito interessante, que é chegar à conclusão, e aqui deixe-me rir, que é ter 15 anos ou 21 anos é igual. É igual, é curioso esta conclusão, mas de facto é uma realidade. Ter 15 ou 21 anos é indiferente, eles têm dificuldade de responder. Se têm com 15, também têm com 21. E obrigado. Acredito. Obrigado, Vitor.
Mais alguém gostaria de intervir? Só dar nota, o último é um segundo mesmo, só para dizer que este estudo que vos apresentei, ele foi publicado em boa hora no Instituto Politécnico de Bragança, na EduCer, na revista de Educação, por isso muito obrigado pela atenção, está disponível, é só descarregar. É só descarregarem, obrigado pela atenção. Bem, se não há mais intervenções, eu hoje ficaria por aqui. Convido-vos a estarem presentes amanhã nas diferentes sessões que estão organizadas. Peço desculpa por este atraso, mas houve uns imponderáveis de manhã e depois à tarde, como penso que a Vitor explicou, houve um problema com a gestão das salas, mas neste momento está tudo resolvido. Portanto, agradeço-vos a todos o compartilhamento das vossas experiências. Agradeço aos que estiveram a assistir, a paciência que tiveram para nos aturar até agora e espero ver-vos amanhã nas nossas sessões. Até amanhã então. Muito obrigado e um bom descanso. Obrigada. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigada.